E aí, galera? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu só estou esperando aqui chegar a doutora Fabiana Araújo, porque hoje a nossa live vai pegar fogo. Olha, já tá aí, doutora Fabiana Araújo já chegou, já chegou. Vamos ver, vamos ver. Nicole Prachedes, beijo no seu coração, espero que você esteja bem. Um beijão pro seu marido. Chegou! Uh! E aí, a energia voltou? Tá tudo preto aí, tudo escuro? Tá meia bomba o negócio aqui. Fica, vai, daqui a pouco oscila, daqui a pouco volta. Mas aqui foi feio o negócio aqui em Maringá. Foi muita chuva? Muita chuva e assim, destruição absurda. Meu Deus, que coisa. Lá, E essa lá onde fica meu consultório, amanhã não dá para passar por lá, naquele bairro, não dá nem para ir. tá alagado, caiu árvores, árvores. Destruído, destruído, não tem energia elétrica, caiu muito poste, muita árvore, destruiu, ixi, um monte. E lá é a zona nobre de Maringá, mas rebentou com tudo. Meu Deus. Mas nós vamos conseguir superar tudo isso. Doutora, qual Em é o nome de Jesus. power de hoje que vai sacudir o Você nem sabia qual era o assunto de hoje. power mesmo para dar uma sacudida assim no cérebro, Eu mas daquelas. até achei que esse temporal foi porque Deus colocou esse assunto, esse desejo no meu coração de falar sobre transtorno de personalidade. Não, não, esse daí não existe, não. Isso aí não, Não, isso aí não. não, Não, isso é coisa não existe não. é coisa de psicólogo. Como assim? A pessoa tem uma personalidade, daqui a pouco tem um transtorno, aí muda. Como assim? Vai, Não, Romário, Deus abençoe. Não, na realidade, o transtorno de personalidade não é que ele muda, muito pelo contrário, ele não muda. Esse que é o problema do transtorno de personalidade. Ele é do jeito que é, sabe que é e gosta de ser do jeito que é. mas aí usa só uns disfarcezinhos, aí, de vez em quando, dá uma disfarçada. É claro, é claro, é claro. Mas na boa, Pastor, mas tá demais. Eu tô assim, eu assustada. concordo que existe, mas na igreja não. Aí não, não vem que não tem, aí não. Pastor, eu não tô dando mais conta. Ó, de verdade, eu tô achando que é o lugar que mais tem. Não, mas não, 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 não. A senhora não está indo em igreja pentecostal. Não, não. A senhora deve estar nessas igrejas aí. Agora eu tive que rir. E olha que eu nem tô podendo rir direito, porque eu tô com uma fenda na corda vocal e eu não tô podendo cantar, não tô podendo pregar, não tô fazer nada. Também, quando vai fazer, faz demais. Você acredita que abriu uma fenda na minha prega vocal? Exagerou, aí a fono pegou e colocou no limite. Menino, agora é fonoterapia, corticoide terapia e só Deus, né? E segundo ela, repouso vocal. Eu falei, aham, eu uso a voz todo dia, de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Vou fazer repouso vocal, sim. É que a senhora virou uma médica muito, muito diferente do modelo tradicional, porque assim, o modelo tradicional diz que tudo que Deus criou para nos alimentar e nos tratar foi no poder da palavra. E a senhora agora Exatamente. quer estar falando? Chega no seu... Exatamente. Inclusive, hoje o pastor Calazans, ele me mandou mensagem e falou assim, manda a foto da senhora, manda seu currículo. Eu mandei, né? Desse tamanho o currículo. Aí eu falei, o que que vai rolar? Ele falou, nós vamos fazer uma mega imersão de finanças e neurociência. Eu falei, eita, bexiga. Eu tô nem sabendo. Eu falei, então tá bom. Aí é top. Finanças. Eu acredito que sem a neuro não tem como ter padrão de vida financeiro. Né? Não, não, não. Foi neurociência, não. A riqueza, na minha opinião, ela está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Ela está no... Ai, meu filho, a nossa cabeça é o caixa eletrônico. É ali que a gente saca o dinheiro. Todo o É dinheiro que está na ali, cabeça. é ali que fabrica, saca e tudo e investe. É o banco central do ser humano, é o cérebro. Então vamos parar e pensar um pouquinho, já que a senhora tocou nesse assunto. Se eu sou Uhum, um caixa eletrônico para funcionar, ele tem que ter depósito. sempre. Ninguém chega lá e tira dinheiro sem que passe primeiro aquele caminhão e abasteça o caixa. Não, Então, eu tenho que abastecer o a cérebro. minha mente, o meu cérebro. Uhum. Eu vou mostrar para a senhora. Eu Eu falo tenho aqui. cérebro por quê? Posso só fazer um parênteses aqui? Eu vou, eu vou só pegar, senhora, eu tenho um espaço aqui. Olha um pouquinho de livros que eu tenho. Eu tenho aqui muitos livros. Aqui é tudo finanças. Só Eu fale de dinheiro. estou escrevendo um livro agora de neurofinança. Só dinheiro. Aí tem mais um pouquinho aqui, ó.
Tudo de dinheiro, 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 dinheiro. Porque... Então, eu ia falar para o senhor, eu posso fazer um parênteses só na questão do que o senhor falou da mente? Pode. Porque assim, eu falo eu sou apaixonada pela neurociência, exatamente. Por quê? Porque o segredo não está na mente subjetiva, o segredo está no cérebro objetivo. É que eu uso esse termo, mente, que vai acabar como um sinônimo, né? Mas sabe por quê? Que às vezes eu gosto de falar assim, enfatizar? Sim. Porque a questão da mente ela já vem há muito tempo, Sim. né, sendo muito divulgada. E ainda assim não mudou. Mas quando descobriu-se que o segredo não está na mente, mas está no cérebro fisiológico, anatômico, bioquímico, biológico, aí a coisa começou a mudar. Por quê? Porque eu preciso ter provas fisiológicas, eletroquímicas e bioquímicas para fazer a coisa acontecer. E aí você vê acontecendo de verdade. Então você tem um marcador real para saber se está funcionando ou não. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, aqui eu tenho também um conteúdo de neuromarketing. As propagandas começam pela neuro. O ensino também tem que vir pela neuro. Se a gente trabalhar o cérebro, tudo funciona, tudo rompe. E, por incrível que pareça, eu escrevi esse ano, meu primeiro livro foi sobre a inteligência financeira, que eu trato sobre eliminar dívidas, e eu já começo tratando exatamente aquele assunto que já é famoso. É as crenças limitantes que se instalam no nosso cérebro. Sim. Depois, eu venho trabalhando sobre como gerar rendas, que não adianta eliminar dívidas se não tem rendas. E, por último, trato sobre a reserva de emergência. Comecei já a escrever o segundo livro do ano, que é A Inteligência Financeira de Cristo. Porque, doutora, a ideia de finanças de Jesus é tão assustadora que eu vou dar só um exemplo. A senhora lembra quando Pedro chegou e falou com Jesus sobre os impostos? E Jesus disse que naquela época já tinha corrupção nos impostos. Jesus perguntou, eles cobram da família deles ou dos estranhos? Pedro disse, é dos estranhos, o negócio é corrupto, o negócio é bagunçado. Aí Jesus pediu o quê? Para Pedro buscar dinheiro com Judas, que tinha bolsa? Não. Jesus pediu para Pedro fazer o quê? Levantar uma oferta na igreja? Também não. Jesus pediu para Pedro criar um projeto de economia, que tem gente que não sabe o problema que é quando treina o cérebro para economizar. Ele aprende... É um problemaço. Eu vou economizar para comprar um carro. Não tem que economizar nada. Não pode. Vai contra o princípio. Vai contra. Tem que aumentar rendas. Tem que aumentar a renda. Aí Jesus fez o que ele disse, Pedro, é o seguinte, vamos criar mais uma renda. Qual é a renda? Você vai ao mar e pesca de anzol. Para Pedro, aquilo era uma vergonha. O cara tinha um barco. O cara que tem que pescar de anzol. É Jesus dizendo o seguinte, está claro. Quando surge uma nova necessidade, temos que criar uma nova... aumentar a renda. Olha, uma nova renda. Coisa louca. E doutora... Não, a neurociência, ela prega e orienta. Exatamente, eu falo, gente, é muito idêntico o negócio, é muito fechado, né? Então não tem como você fugir dessa verdade. Então quando eu vejo as pessoas falando, não, eu vou economizar ali, economizo R$3 ali, 3 aqui. Falo, meu Deus, a pessoa mal sabe que ela está criando a escassez. E preparando o cérebro para isso. Preparando o cérebro para a escassez. A escassez é tão complexa que mesmo quando essas pessoas têm dinheiro, ainda vai continuar faltando as coisas. Vai. Eu expliquei isso hoje no consultório para uma paciente. Ela olhou para minha cara e falou, não acredito, eu criei escassez a vida toda. Eu falei, a vida toda? A vida toda. A vida toda. Já vem dos pais. Lógico, quando a gente fala aumentar a renda, presta atenção. A renda, não desperdiçar recursos. Isso aqui não tem nada a ver com nada comida fora. Aqui, doutora, eu não sei o que a senhora pensa, mas eu sou inimigo do desperdício. Quer me deixar... Eu também concordo. Não. Aquilo que é inútil, o que é dispensável, eu não trago para minha vida. Entendeu? Então, assim, desperdiçar, por exemplo, tempo, comida, dinheiro, tudo que vai desperdiçar aquilo que é precioso para que o meu nível intelectual, financeiro, de prosperidade aumente, eu sou inimiga. Eu sou inimigo de ver alguém jogando comida fora. Mas me dá uma angústia. Quando eu vejo, por exemplo... Exatamente. A pessoa que joga comida fora, joga por quê? Escassez. Aliás... Sim, mas exatamente por quê? Aí vamos lá daquela parte da sua live do meio-dia, que a tiazinha
falou para mim, então a senhora está querendo dizer que quem fica doente é por causa de pecado? Eu falei, eu não vou nem entrar no mérito da coisa agora, não. Isso nem precisa. Eu falei, não dou conta. Por quê? Porque uma pessoa que joga fora, que ela desperdiça, é por quê? É porque ela está dentro da jurisdição do pecado. Se ela joga comida fora, é porque ela comprou mais do que ela comeria, colocou no prato mais do que cabia, e isso ela entra dentro da glutonaria. Pecado. Pecado? Obra da carne. Obra da carne, exatamente. Então vai gerar o quê? Vai gerar doença, escassez. Vai que as pessoas têm dificuldade de entender, e aí elas começam, sabe, a discriminar e arrebentar o que a gente fala, e não para pensar 2 segundos Doutora, no que Jesus falava. Pecado, para os pentecostais, em sua maioria, só existem os pecados ligados à sexualidade. Eu nunca vi, parece que sabe, que é tapado. É de verdade, eu tenho andado assustada com a cabeça dos crentes. O glutão passa a vida inteira na glutonaria e todo mundo convida... Acabou de perguntar, onde está na Bíblia isso? Prova. Eu não tenho que te provar nada. Se você já leu a Bíblia, você já vai saber que isso está na Bíblia. Entendeu? Então, é muita ignorância, um nível muito profundo de desconhecimento. É absurdo. Que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, e todo aquele que destruir o templo do Espírito, o Senhor destruirá. O Senhor destruirá. Você não leu isso na Bíblia? Que quando você toma Coca-Cola, você vai ao templo, quando você come açúcar, quando você come trigo, quando você... Está destruindo o templo. Quando você é sedentário, você está destruindo o templo. Quando você não faz um exercício físico, quando você... E o crente acha que nada disso vai ser cobrado no último dia. Não vai ser cobrado. Inclusive, a respeito de alguns outros pecados, a Bíblia nem menciona que são dignos de inferno. Mas quanto à glutonaria e à destruição do templo do Espírito Santo, a Bíblia é muito clara. Doutora, fala um negócio. Teve um dia, faz muito tempo não. Exatamente. Está em Gálatas, mas também está em Colossenses, Romanos também tem. A Bíblia inteira fala disso, a Bíblia inteira. Por exemplo, eu estava num gabinete pastoral e daqui a pouco estou no gabinete e eu fico olhando todos acima de peso. E é uma vergonha, é uma vergonha. Aí eles trouxeram a comida. Quando eles trouxeram a comida, aí já sabia que eu não como esse monte de besterol, eu pedi uma água. Eles me deram uma água. Exatamente. Eu fui tomar uma água, comer ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e legumes, verduras. E eu fiquei observando eles. O pastor tão radical, mas ele fazia questão de dizer que tudo que o médico recomendou, ele não cumpria. Aí, é atribulado? Agora fala se um crente desse não é atribulado. Não, mas ele tinha prazer em dizer. Pastor, então, médico... ainda tem prazer na rebelião. Ele dizia assim, ó, eu posso ver mesmo, Luiz Henrique, sabe por quê? Porque o povo não sabe disso porque ninguém fala. E aí, quando a gente fala, as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia como a Bíblia é e como Jesus ensinava, gostam de ficar perguntando aonde está isso. Quem lê a Bíblia sabe que isso está na Bíblia. Gente, ninguém tem problema de saúde, tá? Problema de saúde se cria. E quem cria problema de saúde somos nós. E por algum motivo, e normalmente por conduta de vida errada. Ninguém tem problema de saúde. Ninguém vem com o problema de saúde. Isso se desenvolve porque nós criamos, nós passamos a mão no problema, né? Nós começamos a adorar o problema de saúde, começamos a piorar dia após dia, por causa dos maus hábitos. E tem outro problema também, que é o problema já genético, que aí são os pais que criam, porque não é da natureza. Os pais criam. Não é. Não é. Porque se for da natureza, a Bíblia está mentindo, a Bíblia é mentirosa. E a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia não mente. O cara está lá fumando a vida inteira. Aí ele vai gerar um filho. Pô, a nicotina vai passar. Exatamente. O esperma aí dele... tem gente que quer chamar de maldição hereditária? Pode chamar. Não, isso é comportamento dos pais que epigeneticamente e geneticamente foi transferido para o filho. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo... Aqui, ó, o MB falou, então eu não sei mais o que é pecado, desculpa. Mas esse é o problema. Os crentes não sabem o que é pecado. Não tem ideia. Porque comer demais é pecado, estar acima do peso é pecado, ficar doente porque come mal é pecado, ficar doente porque é sedentário é pecado, e tudo isso está na Bíblia. E eu não consigo entender por que o crente não enxerga. Exatamente. Agora, a questão ligada ao pecado que as pessoas não pegam é, por exemplo, o bêbado. O cara tirou um filho.
Ele bêbado, ele já sabia que é errado beber. Aí tem uns que dizem assim, não, pastor, é que esse tempo é o tempo da ignorância. O tempo da ignorância que Paulo fala é acerca de Cristo, não de comportamentos. Porque Sim. todo mundo sabe que é errado beber. Todo mundo sabe que é errado comer demais. Todo mundo sabe que é errado usar droga. Aí o drogado gera um filho. Aí já passa na questão epigenética uma tendência para o camarada usar droga. Eu lembro que chegou um moço. Exatamente. E a mãe dele totalmente alcoólatra. E ele crente, 18 anos. Eu chamei ele e disse, ó, escuta eu como pastor. Nunca toque em álcool, porque o dia que você tocar, você vicia. Tempo sua mãe bebe álcool, bebe cachaça. Antes de eu nascer, eu já bebi. Eu falei, então você nem toca, porque já está no seu DNA. Então, a hora que você beber, seus neurônios vão gostar. Vai ser ativado. Ele tocou, é alcoólatra até hoje. Mas é ativado. Entendeu? Então, todos os padrões que Deus põe na Bíblia é para nos resguardar. Né? Inclusive, aqui, dois varões falou assim, que eu falo demais, que é para deixar o senhor falar. Não, deixa aí. A gente faz tão bem nossa live assim, falando demais. Eu falo assim, gente, eu dou risada. O povo é uma luta, né, gente? Eu falo, gente, a live é de neurociência. Só para lembrar. É isso aí. Então, doutora, essa questão aí, as pessoas não estão entendendo. E agora uma pergunta bem direta. A alimentação tem a ver com transtorno de personalidade? Muito. Muito. Pode colocar que transtorno de personalidade, ele tem 1/3 do genético, né? E ele tem 1/3 do epigenético, que aí entra a questão alimentar, e mais 1/3 do cultural, do meio familiar, né? De todos os registros que é criado nessa pessoa. Então, é muito complicado as pessoas não entenderem que hoje, de verdade, se eu for contabilizar, o maior pecado hoje está na alimentação. O quê, doutora? Espera aí. Doutora... Sim, porque se as pessoas elas não pecassem tanto na alimentação, os hospitais não estavam cheios, as pessoas não estavam morrendo tanto. Então, hoje, o grande problema, inclusive, eu sempre me apego na fala de Paulo, porque Paulo, de maneira intrínseca, ele deixou muito claro a ordem da importância das coisas. Ele disse assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, mas ele começa pela comida. Ele diz, façais para a glória de Deus. A partir do momento que a tua maneira de comer, a tua maneira de beber não glorificar a Deus, desculpa, você está em pecado. Meu Deus do céu, isso é muito forte. É por isso... E o crente está tudo dentro da igreja, tudo obeso, tudo doente, cheio de diabetes, infartando, AVCzando, morrendo, enchendo as filas dos hospitais, dando glória a Deus, aleluia, dizendo que é crente que vai ser salvo e que vai para o céu. Eu não sei qual Bíblia anda lendo. Porque, doutora, a Bíblia diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. E a senhora vê que as pessoas que se alimentam mal, elas estão morrendo mesmo. Exatamente. E, inclusive, não estão morrendo, estão se suicidando, que também é outro fator preponderante para a salvação. Agora é pesado, hein? Então já não se trata de... Suicidas? São suicidas. Suicida. Por que os governos não ensinam isso? O irmão aqui perguntou, o Rafael Góes. Eu vou te dar uma chance para você acertar, Rafael. Por que os governos não ensinam isso? Primeiro, porque nós temos um sistema chamado indústria farmacêutica que precisa sobreviver da ignorância do povo. Segundo, se o povo não adoecer, a indústria farmacêutica quebra. É a maior engrenagem que gira o mundo hoje, é a indústria farmacêutica e a alimentícia, as duas que estão juntas. Terceiro, se o povo tiver saúde, vai quebrar o mundo, vai quebrar as finanças. Por quê? Vai acabar médico, vai acabar hospital, vai acabar a indústria farmacêutica, vai acabar um tanto de coisa. Então, a engrenagem ela vai começar a ruir. Doutor. Então, não é de interesse do governo que as pessoas tenham saúde. O governo não está interessado em que as pessoas tenham saúde. Doutora, nunca foi. Desde a antiguidade, eu vou mostrar isso aqui biblicamente. Eu quero que preste atenção nesse texto, quem está na live, porque passa despercebido, ok? Como que uma mãe educou seu filho que era rei? O que ela disse para o rei? É um rei que a gente não sabe a história dele, o rei Lemuel. O texto está em Provérbios, capítulo de número 31. Olha o que a mãe ensinou. Como filho meu, e como ao filho do meu ventre, e como ao filho das minhas promessas, ó,
Não dês às mulheres a tua força. O que ela está dizendo para o filho? Não se envolva com prostituição. Nem os caminhos aos que destrói os reis. Existem relacionamentos que destroem o rei. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Ó, o líder não se envolve com droga, que é na época. Exatamente. E nem os príncipes desejar bebida forte. Não pode nem ter vontade de uma desgraça dessa. Exato, que é outra coisa que eu bato em cima cruelmente. Agora, olha o que diz o verso 5. Para que não bebam e se esqueça do estatuto. Naquela época, uma mulher já sabia, se beber, vai se esquecer do estatuto, ou seja, da Constituição. Aí vai começar a fazer besteira. E pervertam o juízo dos aflitos. Eles elegeram um cachaceiro para o nosso país. Aí agora estão reclamando. Agora está colhendo. Esqueceu do estatuto. Ó, agora, olha o verso 6. Esse daqui, para mim, é o mais pesado. Presta atenção, gente. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espíritos. Aqui é para o depressivo. Dá droga para eles. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E do seu trabalho não se lembre mais. Olha o que uma mãe, a família real está falando. Pois Nós vamos deixar tempo. E o crente não devia saber disso? Eles fazem isso. Os crentes já fazem isso. Os crentes já fazem isso. Eles já estão embriagados. Eles já estão embebedados. É isso que eu estou dizendo. E o crente não deveria se comportar com cautela relacionada a isso? Mas eles não percebem. A Bíblia já ensina que o governo, ele já pensa nisso, e quer ver o povo drogado. Claro. E é uma mãe dizendo para o filho, dá o vinho. Se fosse hoje, é que a mãe dizia o seguinte, dá cocaína, maconha, heroína, caça para esse povo pobre. Dá para eles. Porque eles vão trabalhar muito. E o que é que vai acontecer? Olha, eles vão se esquecer. Eles vão trabalhar sem consciência. É por isso que as pessoas vão trabalhando embriagadas de informações desnecessárias, embriagadas de prazeres ilícitos, e elas não têm nem consciência do que de fato interessa. Não, e o problema é que aí as pessoas ouvem a gente falando isso, que somos poucos, ou talvez os únicos pregadores que falam isso no início da palavra, que tem esse conhecimento, e as pessoas elas querem confrontar como se nós estivéssemos errados, gente. É impossível, a gente tem base irrefutável, tanto teológica quanto neurocientífica. Isso. Então, desculpa, pode achar o que quiser, mas é um fato. Ô, doutora, eu também percebi que é o seguinte, a riqueza também está associada à alimentação. Eu não já falei que quem come trigo não ganha dinheiro? Poxa, pesado, hein? Já ficando sem de falar, não adianta. Quem come trigo e açúcar não ganha dinheiro, não vai ganhar. Não tem jeito. Porque tem o cérebro inflamado, não tem secreção de neurotransmissores, não tem neurohormônios, não tem catecolaminas, não consegue ter um cérebro ágil, não consegue ter raciocínio, tem fadiga, vive cansaço, procrastina. Come mais? Ué. E a vida sexual dessas pessoas também não é ativa. Aqui vida sexual, né? Vamos combinar. Piada. Não é. Que luta. Ai, até existe daquele jeito. Ô, meu velho, você lembra? Como era? Doutora, agora vamos lá. Tem como resolver a questão do transtorno de personalidade a partir de cuidar? A senhora citou o texto de um jeito que eu não tinha pensado. Paulo disse que para a glória de Deus, então, o alvo é a glória de Deus. Mas, o alvo é a glória de Deus em tudo. Deus começa a ser glorificado pela comida. Pela comida. Poxa, é por isso que tudo que Deus está, aonde Deus está, tem comida. Exatamente. Inclusive, Deus deu tanta importância para essa questão alimentar, que a questão alimentar ela é mais séria, inclusive, do que o adultério. Sim, não, porque o adultério não está escrito que é digno de lago de fogo, porém a glutonaria é. Vamos pegar aqui o texto. Apocalipse. Eu acho que o adultério entra também nesse fator. Deixa eu lembrar aqui do texto. Acho que Apocalipse, capítulo de número 22, verso 15. Eu acho que os homicidas, os cães, os feiticeiros, aqui não apareceu. Isso, é pesado. Não,
o adúltero não aparece. O adúltero, ele é um pecado que não é para morte, apesar de ser pecado, né? E a gente não está aliviando pecado nenhum. Ele é para morte espiritual. Para morte espiritual. Agora, a glutonaria, comer, além do que precisa comer desnecessariamente, é para morte eterna. Exato. E doutora... É muito pesado, gente. Pelo amor de Deus. Então, quando eu vejo as pessoas comendo, eu me assusto. Eu falo, meu Deus, é esse povo que diz que vai morar no céu? Naquele dia que nós comemos juntos a última vez, a senhora viu que as pessoas estavam brincando com a Coca-Cola. Vi, como se não fosse nada, não estavam nem aí. Eu simplesmente entro aqui, saio por aqui, né? Eu fico conversando com os meus neurônios. Ó, gente, ninguém falou que o adultério é normal. Ô, Elias, vamos lá. Vamos raciocinar. Um neurônio só dá para você perceber o que foi dito, Elias. Ninguém disse que o adultério agora é normal. Não, ninguém disse isso. Mas, pelo jeito, o cérebro dele não funciona. Não, deve comer trigo e açúcar. Come trigo e açúcar. Por isso que falou essa bobagem. Eu mesmo disse que o adultério vai gerar morte espiritual aqui. Morte espiritual. Exatamente, só que não é morte eterna. Talvez ele quer bagunçar na live, a gente já tira ele da live e a gente já segue a nossa live. Hoje eu também, eu não sei se é por causa desse vendaval que destruiu tudo, também não tô com muita paciência, não. É isso aí. Ele não quer. Não, a Silvia tá fora, é obra da carne, não é do rei. Obra da carne. A Silvia já era. Então, gente, a questão é simples. Quando se trata de comida, a senhora lembra que lá no Éden, o conhecimento não era coisa de escola, era comida. Inclusive, acho que você pode tocar esse assunto, porque está pegando na ferida de muita gente aqui. Inclusive, o Rodanes, ele fez uma pergunta. Ele falou, doutora, por que crente come muito? Tá? Por quê, gente? Isso é obra da carne, porque ninguém repreende, ninguém lê a Bíblia direito, não ensina, entendeu? E isso é um desejo da maioria dos crentes, é se esconder atrás da comida. E isso tem que acabar, tem que parar. O povo está ficando louco por causa de comida. E, doutora, lembrando que lá no Éden, o conhecimento era comida. A senhora lembra? Ué, a vida tem... a destruição, a queda do homem veio através do quê? Comida. Ô, não, gente. mas e a vida estava onde? A árvore da vida. Era comida. A árvore da vida estava na comida. Tudo está ligado. Por isso que eu falo, as coisas de Deus... Então, por que para Deus o princípio maior é a partir da comida? Não, e a glória dele. É a base do quê? Comida e bebida. É comida e bebida. Sério. É muito sério. Vê que Paulo... Na realidade, eu gostaria de poder falar exatamente do jeito que a coisa é e do jeito que eu vejo, mas eu não posso porque choca. E vale a pena a gente lembrar, esse Guilherme aqui eu estou tirando ele da live agora. Doutora, vai me fala... Vai com Deus, meu filho. Passagem paga. Não te interessa, filho. Não te interessa. Já bloqueei ele agora e ele vai seguir a vida dele em paz, sem perturbar ninguém. Então, é muito pesado. E o que tem de pastores glutões que eu conheço... Vergonhoso. Então, a comida é tão séria que quando Deus chegou na casa de Abraão, está no texto, Abraão colocou o que para Deus? Comida. E para os anjos? Comida. Comida. Exatamente. E o que Deus é para colocar no altar dele era comida. Salomão ganha no altar. Maminha, alcatra, contra filé, Salomão colocou no altar. O Abraão também colocava no altar comida. Era comida colocada no altar. O dízimo era da comida na época. Então, a comida é algo muito sério. É por isso que o diabo usa os crentes para pecar na comida. E lá... Exatamente, para envergonhar Deus. Por quê? Porque ele colocou como princípio da glória dele, em primeira instância, a comida. E é por isso que lá no céu, quando parar a economia financeira, nós vamos comer, porque tem a ceia da boda do Cordeiro. Não, vai ter comida. Inclusive, é a primeira coisa, né, que a Bíblia menciona, que diz que nós vamos nos assentar à mesa e vamos cear com o Cordeiro. Vamos comer, porque a comida... Então, você vê o apontamento, como é muito forte para a questão da comida. O Guilherme Quintino aqui, ele está querendo saber qual é o valor da minha fortuna. Qual é o valor do meu bem material, sabe, Guilherme? Ai, gente, olha, vocês me fazem rir, viu? Vou falar a verdade. Nem responda a ele, porque eu já mandei ele embora. Ai, gente do céu. Aí depois diz que é crente. Dá para pensar que é crente com umas perguntas dessa? A questão, o pastor Cícero Batista, não é a questão de contrariar o ponto de vista. É gastar o nosso tempo com argumentos desnecessários. Aqui, quando a gente conversa tudo com base bíblica. E a doutora já traz um embasamento científico. Já vem fundamentado.
Então, não é ponto de vista, não tem ponto de vista aqui. Então, doutora, e outro detalhe. Por que, agora a pergunta aqui é para a sua profissão. Por que chega no médico, o médico olha para nós com olhar de... Está nem um pouquinho preocupado. É porque vocês já sabem que nós causamos a doença? Exatamente. É por isso que a gente não tem dó. Ah, então é por isso que a Mara chega lá assim, ai, e o médico tá, o que você tem? Tão seco, porque a cabeça do médico já está dizendo o quê? Já está dizendo o A seguinte, gente já faz todo o contexto só pela sintomatologia. Pelo sintoma que o paciente chega, a gente já sabe como é a vida dele. meu Deus. Meu Deus do céu. Então, por exemplo, a Camara chega lá, é o seguinte, está infartando. É por quê? A senhora que já é neurocientista, então a senhora não vai tratar só da causa para tacar remédio. Se a pessoa ela chega infartando, primeiro tem que ter a intervenção imediata, né? Que é fazer o quê? Fazer a dilatação de veias e artérias, estabilizar o paciente. Porém, qual que é o grande problema? A gente sabe que aquele paciente ele vai voltar a comer errado do mesmo jeito que ele comia. Porque, gente, quem infarta é mau estilo de vida. É um estilo de vida ruim. É uma pessoa que não tem atividade física, é uma pessoa que come muito, é uma pessoa que só come porcaria, é uma pessoa que é extremamente sedentária, entendeu? Então, é uma pessoa que ela não liga muito para a saúde dela. Então, o que eu quero dizer? Normalmente, nós somos chamados para intervir, somos, e vamos fazer o nosso trabalho muito bem feito. Obrigada. Só que a gente não fica com dó, porque cada um é livre para escolher a doença que quer. Meu Deus. E doutora, agora a senhora trabalha curando em dois lugares. Lá no seu consultório, a senhora cura o povo. E na igreja, esse povo que chega lá doente, como que a senhora olha para eles? Ó, primeiro, isso aí é um problema. Por quê? Porque outro dia alguém me disse assim, uma pessoa diabética, ela disse assim, pastora, ora para mim porque eu não tô bem. E eu me recusei a orar. O quê? Eu falei, não vou. Falei, não vou orar. Aí ela me perguntou por que eu falei. Aí eu falei assim, porque o negócio é o seguinte, eu tô cansada. Eu creio que Deus cura, Jesus cura. Se orar, Jesus vai curar. Só que amanhã você vai estar destruindo de novo o templo do Espírito Santo, vai voltar na outra semana aqui, pastora, ora de novo que eu tô mal do diabetes. Pastora, ora de novo que eu tô mal do diabetes. Então, enquanto não tomar vergonha e não mudar, não vou orar. Doutora, só um detalhe. O Elivelto é um pastor que pastoreia na Bahia. Ele disse, doutora, você me falou sobre o glúten. Resolvi essa situação. E acabaram as dores que eu sentia na região do abdômen. É isso que a live faz. Você está entendendo? Olha que coisa linda de ouvir. Uma pessoa que não sabia. Então, era uma pessoa que era enganada. Por quê? Porque o conhecimento é omitido. Mas a partir do momento que eu conheço a verdade, pratico a verdade me liberta. Exatamente. Entendeu? Então, é neste contexto que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade praticada vos libertará. Então, um detalhe, eu vou mandar embora um tal de Madden, 987-651, doutora endemoniada a recusar orar. Não. Recuso, eu não sou obrigada a orar. Onde está escrito que eu sou obrigada a orar? Vou mandar ele embora. Mas já mandei. Onde? Mandar ele embora. Isso aqui orar não para pode. quem não quer mudança de comportamento? Desculpa. Doutora, tem uma coisa que a gente tem que pensar. Existem situações que necessitam de um milagre. Muito, e existem outras que... Muito. Como pessoas aqui na igreja levantaram de cadeira de rodas há anos que não andavam e saíram caminhando. E eu creio. Entendeu? E eu orei, levantou e saiu andando. Exatamente. Existe o milagre e existe o processo. A maioria das pessoas precisa do milagre ou do processo? A maioria das pessoas precisa do processo. E depois do processo, o milagre vem. Exatamente. Aí o milagre já não vai ser mais necessário. Nem precisa mais do milagre. Não, porque o processo já resolveu o problema. E outra, quando a gente vai orar por uma situação dessa, não cai no mandamento de Deus que não é para chamar o nome do Senhor teu Deus em vão? Em vão. Ai, credo, você tirou da minha boca. Você entendeu por que eu não oro? Porque a pessoa vai lá destruir de novo o templo do Espírito Santo, enchendo o nariz de comida, vai voltar a adoecer, e aí eu vou lá ficar clamando o nome de Deus em vão? Não vou, não sou palhaça. É em vão porque a pessoa não quer nada. Então, eu entendi e eu comecei a respeitar mais os médicos depois que eu li sobre psicossomatização. Isso, para mim, foi uma das coisas mais poderosas que eu li na minha vida.
foi entender que eu sou responsável pela minha doença. E hoje, já Exato. existe ciência que diz que eu sou responsável até pela formação do meu rosto, do meu Claro corpo. que é. Eu, Claro que é. quando eu vejo uma pessoa com a cara feia, é que a pessoa não ficou com aquela cara, ela construiu aquela cara feia. Uhum. E quando vê alguém, por exemplo, a maioria das pessoas doentes, a maioria, lógico que tem caso que é o caso bíblico, como, por exemplo, o Bartimeu, como tem casos bíblicos. Aquela mulher curvada mesmo, ela era culpada, porque ela deixou o saco. Ali era... Inclusive, ali era demônio. Mas ela que deixou. O Sim. demônio só E entra. aí me lembrei também da passagem dos amigos que levaram, né, o paralítico acamado pelo telhado, e quando Jesus liberta ele, Jesus diz assim, vai, os seus pecados estão perdoados. Jesus primeiro falou do pecado. Jesus nem falou, vai, você está curado. Falou, seus pecados estão perdoados, vai. Tinha pecado, não vou. E quando ele curou Estava doente por causa de pecado. E quando ele curou o paralítico do tanque de Betesda, João 5,14, ele disse, agora já está são, vai, não peques mais, para que Não não... peques mais. Então, a maioria das curas de Jesus, ele deixou muito claro o que estava por trás das doenças. É isso aí. Minha mãe tem diabetes, não sente nada, porque ela não come nada que não pode. Olha aí, sua mãe está obedecendo. Tá vendo? E isso é uma crente abençoada. E se continuar, vai ser curada do diabetes. Né? Pode acontecer a cura. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu peguei um paciente essa semana que ele era diabético descompensado. E aí a gente dá aquele berro, esfrega no paciente, né? Porque eu falo que o paciente mais difícil é o diabético mesmo. Porque ele sabe que ele não pode comer, mas ele come. É uma luta. E aí tirei algumas coisas dele. E aí falei para ele, olha, você vai tomar vinagre de maçã, cara. Orgânico. 2 vezes por dia, antes do almoço, antes da janta. Falei, vai medindo a tua glicemia, porque ele faz hipoglicemia, o vinagre de maçã. Tem gente que faz hipoglicemia que chega a desmaiar de tanto que baixa o diabetes. O cara tá top, já perdeu mais de 12 quilos. A glicemia dele tá super controlada, entendeu? Segurou a alimentação, introduziu o vinagre orgânico de maçã, saiu da insulina. Muito forte, muito então, forte. Agora, doutor, não tem desculpa. Alguém está perguntando aqui quando a situação é um tumor no cérebro. Quando é um tumor? É. Ó, tumor no cérebro, gente, ele pode ser genético, tá? Porque o câncer, a gente sabe que ele tem muita carga genética, então o fato é, no passado alguém contribuiu para isso, e hoje também. Porém, o tumor, ele pode ser causado por um trauma, tá? Trauma que é o quê? Pancada, ele pode fazer mutação de células, só que normalmente os tumores, os cânceres, eles são causados pela alimentação, pela má alimentação. Exatamente. Principalmente o trigo e o açúcar. Então, câncer normalmente é sinônimo de trigo e açúcar. E aí, claro, que o tumor ele vai escolher o lugar que ele quer sair, relacionado ao emocional da pessoa também. Então, tem vários fatores que contribuem. Mas, basicamente, quando eu falo de câncer, eu estou falando de oxidação celular. Toda célula, ela entra em oxidação. E essa oxidação faz mutação de célula. E essa mutação se chama câncer. Doutora, isso também tem um câncer que vem pelos fatores ligados ao pensamento e sentimento? Essas pessoas que aguardam. Sim, por isso que eu falei. E, por exemplo, separou de um cônjuge há anos e fica alimentando essa desgraça. Toda pessoa que tem um tumor, quando ela descobre que tem um tumor ou um câncer, né? Vamos falar a palavra certa. Porque tem o tumor benigno e o maligno, mas todos eles são tumores, são cânceres. Todas as vezes que a pessoa foi diagnosticada, você pode perguntar, por que situação de profunda tristeza, ou de profundo estresse, ou de profunda raiva, você passou antes de descobrir esse tumor? Vai ter. Meu Deus. E sempre é ligado a relacionamentos, né? Sempre, é família, é vida sentimental, enfim, dessas coisas que a gente não escapa. Doutor, isso é muito sério. Aquele doutor Marco Aurélio Dias da Silva, acho que a senhora conhece o livro dele, né? Quem ama não adoece. Não adoece. Esse livro foi um dos livros mais inteligentes que eu li em toda a minha vida. Por quê? Quem ama... O que ele está querendo dizer, basicamente? Viva na frequência Hertz de 432 Hz e você não adoece. Ó, o camarada aqui, o pastor Apolinário, está dizendo, nem toda enfermidade é pecado ou diabo. Tem doença psicossomática, outras causadas por péssima alimentação. Ele é tão redundante que ele foi agora,
Porque se é alimentação, já é pecado na alimentação. É isso que a gente está falando, pastor. É porque, assim, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É que os crentes têm o hábito de falar que tudo é o diabo. Não. Tudo é o diabo, porque é o diabo. E aí, quando fala de pecado, acha que é aqueles pecados que eles julgam, né? A maioria dos crentes, serem os pecados cabeludos, quando eles acham que comer mal não é pecado. Sim. Então, mas a doença que vem por má alimentação é fruto de pecado. Porque a má alimentação é pecado. Quando vem pela psicossomatização, também é pecado. Exatamente, porque Jesus também deixou a orientação para nós e dificilmente nós olhamos para aquilo que Jesus falou, né? Diz, pensar nas coisas que são de cima. Nas coisas que vêm do céu. Em outro texto também diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho cuidado de vós. Antes lançai sobre mim a voz... E a maioria das pessoas tendem a não cumprir essa premissa. Não, e aí adoece mesmo, gente. Adoece, não tem jeito. Eles nem gostam. Eles não gostam, porque eles já conseguiram tratar a ansiedade como coisa boa, assim como... A maioria dos cristãos, dos crentes, hoje, na realidade, eles gostam de textos bíblicos que faz com que eles se sintam coitados, vítimas. Ó, como eu sofro, meu Deus, mas Deus vai me honrar, porque se eu permanecer, o Senhor me ouvirá. Ô, gente, pelo amor de Deus. Não é que é mentira, é uma verdade. Mas a maioria gosta só desses textos. A pergunta do outro aqui. Quem não tem poder aquisitivo bom, como pode manter uma boa alimentação? Tá achando que... Come verdura, planta no quintal, coisa linda, meu filho. Já ouviu falar de plantação familiar, orgânica? Isso é top. E não gasta dinheiro nenhum, gente, desculpa. E, doutor, tem um comer mal é mais caro do que comer bem. Muito mais. Porque, por exemplo, ó, já vai tirar o refrigerante. Bebe água. Não é que barato beber água, eu só bebo água, gente. Mais barato beber água do que beber suco, mais barato que tomar refrigerante. Muito mais barato. E detalhe, vai comer mais ovos, que não é tão caro assim os ovos. Imagina! Ovo é barato, top. Muitas verduras, que a verdura também é barato. E detalhe, vai comer menos, vai ter mais saúde e não vai comprar tanto remédio. Vai ficar magro, mais disposto, mais inteligente. Vai sobrar dinheiro porque não vai gastar na farmácia. Tá vendo, gente? Segue a gente que vocês vão pro céu. Ó, a Guimarães 9320, ela disse assim, meu Deus, que live. Isso tá bom, esclarecendo muita coisa na minha vida. Isso é top, gente. Quando a mente do ser humano ela começa a se abrir e a pessoa reconhece que na maioria dos cristãos fazem totalmente o oposto do que Cristo fazia. Aí depois ainda diz, eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Segue nada. Tem uma frase que eu li há um tempo atrás que ela dizia o seguinte, que um dos maiores problemas para a economia do país, para ver como a vida saudável é um problema para esse capitalismo louco. O problema do país é o ciclista. Porque diz que o ciclista, ele não adoece, ele não gasta dinheiro com remédio, dificilmente ele fica internado, claro, dificilmente ele falta no emprego, ele ganha mais dinheiro e gasta menos, e diz que quem dá mais prejuízo ainda do que o ciclista é o atleta, porque esse daí não compra nem uma bicicleta, só compra um par de tênis. Ele só adoece se ele for atropelado e alguém quebrar a perna dele, aí ele adoece e vai para o hospital, do contrário. Não compra petróleo e tem uma top. Então, o que a gente entende? Que a indústria da alimentação e a indústria farmacêutica, doutor, eu tenho uma leve suspeita que eles têm um acordo. Ah, jura que você tem uma leve suspeita? Eu tenho uma grande certeza. Tem um acordo. Eles vão lançando as... É mais ou menos assim, ó, eu adoeço e aí você soca remédio. E aí eles vão ficar dependentes, aí eu continuo adoecendo através da boca e você continua mantendo através da droga. E nunca sai de nenhum nem de outro. É muito pesado. Porque... o camarada perguntando, ô Joãozinho, underline corte, essas perguntas fazem nem sentido. Roupa do Paraguai também é pecado, né? Sempre, se é falso, é pecado. Não precisa claro que é pecado, é falso. Não precisa ser do Paraguai, pode ser até do Brasil, se é falso. Pode ser do Brasil, pode ser da China. Se for falso, é pecado, gente. Gente, a gente precisa começar a olhar para a Bíblia, gente, como as coisas são. Aí a pessoa fala assim, mas essa pessoa não tem condições de comprar a original. Não compre. Tem roupa original barata que não é de marca. Compre que você pode pagar. Please. Para que comprar? Você não é medido pela roupa que você usa. Você é medido porque você é.
É isso aí. Esse dia um camarada queria me dar um tênis. Queria me dar um tênis. Aí quando ele falou, pastor, eu vou te dar um tênis top. Aí de repente ele falou, primeira linha. Eu fui na frente e falei, pastor, não tem interesse. Eu Não, pastor, também não. o tênis esse original é R$ 2.000. Eu falei, não tem problema. Eu não. Olha a mulherada com as bolsas falsas, que eu não dou conta. Tudo dentro da igreja com as bolsas, tudo falsa. Eu falo, Pai das luzes, apaga a luz. Eu falo, Jesus, apaga a luz, eu não dou conta. Aí fala em língua estranha, gira no manto, usando coisa falsa. Eu falei, meu Deus, eu não dou conta, eu não carrego tanto gardenal na bolsa assim, não, para dar para todos os povos. Acho que foi isso que eu fui no culto e o cantor estava usando um Balmain. Balmain. É um tênis que equivale o que ele estava usando, modelo original, R$ 9.000. É caríssimo. E já estava na cara que o dele era falso. Ué, para um cara usar um tênis de 9.000, ele vai ter que estar andando com um carro aí de pelo menos uns 300, 400 mil, daí para cima. E tem que morar numa casa, pelo menos, que seja uma boa mansão, né, gente? Vamos combinar? Não, mas era um pobre, coitado. Ele Então, era assim, pobre. você não tem que ser o que você não é, gente. A gente tem que ser o que nós somos. Nós precisamos atrair o respeito, a atenção das pessoas pelo que nós somos. A Bíblia diz, sejais verdadeiros em toda a vossa maneira de viver. Doutora, esse assunto dessa live, ele é de um nível de libertação. Não, isso aqui é libertador. Quem não tem resistência ao ensino e quem não tem resistência a reconhecer errei a vida inteira, rompe. Rompe. E há um problema muito sério, porque eu ensinei Para mim, isso é nome, é um orgulho. um dos moços da minha equipe, eu chamei ele e falei com ele, se você quiser prosperar, abra o seu guarda-roupa e joga tudo que você tem de roupa falsa fora. Fora. Aí disse, vou jogar fora. Aí eu falei, pastor, eu fiquei pensando assim, pô, estou jogando fora. Eu falei, olha para mim agora e escuta o que eu vou te falar. Você sabe o que aconteceu? As coisas originais já estão chegando. Porque quando você compra uma coisa falsa, você está dizendo para o seu cérebro, eu sou incapaz de ter o original. Exatamente. Exatamente. Eu falo, é tão bacana, e é tão bacana a gente falar isso com muita clareza e muita liberdade, porque o que a gente entende? Você não precisa dessas coisas para sobreviver. Não. Porém, a própria lei, e eu estou falando de lei de frequência Hertz, da lei da palavra, da lei de Deus, entendeu? Ela vai te beneficiar. Eu estava comentando com uma paciente hoje que eu comprei uma bolsa e eu não gosto de shopping. Então, eu pedi pelo site, eu pedi para entregar na loja do shopping e pedi para o meu marido buscar, para eu não ter que ir, porque eu odeio shopping. E ela falou assim, nossa, mas você não vai lá para olhar vitrine e tal? Eu falei, cara, eu odeio, detesto isso. Eu falei, não vou. E eu tava com a bolsa assim do lado. Eu falei, é bacana. Por quê? Porque eu vivi a minha vida toda, 43 anos, sem nunca poder comprar uma bolsa dessa. E hoje eu pude comprar e pagar à vista, né? E eu falei, peguei lá na promoção. Falei, na promoção com desconto eu paguei 3.750. Ela quase deu com a cabeça na parede. Ela falou, como assim? Eu falei, cara, isso não é um problema. Se você tem para pagar isso, não vai te endividar, beleza. Não compra a prazo. Não vá parcelar uma bolsa em 24 vezes, porque aí é doença, é loucura. Só que se eu tivesse a bolsa eu vivo, se eu não tivesse a bolsa eu vivo, como eu vivi 40 anos, 40 e tantos anos. Só que hoje eu entendo que, vivendo de acordo com os princípios da neurociência e da palavra de Deus, a prosperidade chega, ela vem. É isso aí. E, gente, quem não pode pagar à vista, pode parcelar, não tem problema se você quer parcelar alguma coisa. O que a doutora está falando é para você não se endividar para ter uma bolsa. Exato. Não vai se endividar pelo fato de querer ter aquela bolsa, ou aquele tênis, ou aquela camisa. Aí não, gente, você está criando escassez. E também, aprenda um detalhe, você não precisa tirar da mesa dos seus filhos para alimentar suas vaidades. Jamais. Eu vejo muita gente fazendo o seguinte, pais, principalmente pais, homens, eles não têm coragem de pagar uma escola particular para o filho, mas eles têm coragem de pagar R$ 2.000 de prestação de um carro. Isso para mim é um ato Ó, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa engraçada, você vai falando, eu vou lembrando. Eu fui pegar o Heitor no colégio, porque como veio essa tempestade, então assim, acabou a energia em Maringá inteiro. Maringá todo acabou a energia, uma loucura. E aí eu peguei, saí mais cedo do consultório e fui lá buscar ele, né? Fiquei preocupada e tal. E aí, a gente estava chegando aqui perto de casa e eu parei no sinal e passaram 2 menininhos a pé.
uma mochilinha bem humildezinha, até olhei e lembrei, né, de quando eu estudava em colégio público, que eu ia com um tênisinho que era doado, roupa furada. É, E aí o meu filho olhou e ele falou assim, porque não é a realidade dele, tá, gente? É isso que eu quero que as pessoas entendam. E ele falou assim, mãe, por que que eles estão se molhando na chuva? Eu falei, ah, filho, porque eles não têm provavelmente um papai e uma mamãe que tem um carro para pegar eles. Daí ele falou assim, mas como que o pai e a mãe deles deixam eles andarem a pé? Eu falei, filho, você acha que é todo mundo que tem condições de estudar onde você estuda, de comer o que você come e de andar no carro que você anda? Eu falei, não é, filho. E nem por isso, falei, eles são melhores que você. Daí eu falei para ele assim, eu falei, a mamãe era igual a eles dois. Eu falei, a mamãe andava igual eles dois. Eu falei, eles ainda estão arrumadinhos. A mamãe usava roupa furada, tênis furado. Ele escorreu uma lágrima e falou assim, ai, que dó da senhora, por que que o vô deixou a senhora passar por isso? porque a vida do vô foi mais difícil ainda. Então, eles não têm esse alcance dessa compreensão, e para eles, na cabeça dele, todo mundo deveria ter a vida igual. Doutora, eu estava viajando esses dias e, de repente, comecei a assistir na Azul um documentário das crianças na Bolívia estudando. Eu chorei no avião. As crianças andando 3 horas no meio da selva e da floresta para chegar a pé. Eu vi duas meninas, uma levando a outra, que aquilo cortou meu coração. E eu fiquei admirado com aquilo. A repórter continuou acompanhando. Aí, em outra casa, já tinha uma família que os pais disseram o seguinte, que não tinha como deixar as crianças estudar. Que as crianças dele não iam 3 horas como as outras. As crianças não poderiam ir tão longe para a escola. Os professores na escola passavam por uma estrada suicida. Literalmente suicida. Tem lugares no Brasil assim ainda. Um barranco, isso é na Bolívia, um barranco de mais de 1.000 metros, o abismo. Que quando o carro cai, já era, não sobra mais nada. Não. E esses professores vão pular na chuva, e eles vão e passam uma semana no local da escola. Aquilo cortou meu coração. Então, as pessoas sofrem. Na semana passada, eu estava na beira da praia, na África, e eu não fui tomar um banho, queria muito, mas não deu. Mas eu estava na beira da praia. De repente, eu vi dois negrinhos com os equipamentos para engraxar sapatos. Quando eu vi, parei e me contive. Eu me contive porque começou a mexer comigo. Eu passei a mão no meu bolso, estava o Júnior Trovão, e eu pensei que eu não estava com dinheiro. Já comecei a pedir dinheiro. Eu falei, gente, me dá dinheiro, me dá dólar, me dá alguma coisa. Eu falei, mas o que é que você quer? Eu falei, eu preciso dar um dinheiro para essas crianças. Aí, mas por que vai dar dinheiro para essas crianças? Aí tinha um pastor com a gente, um deles milionário, mas milionário mesmo. Milionário, cavidade mundial. Casa milionária, padrão de vida milionário. Ele falou, pastor, por que o senhor vai dar? Eu falei, porque vocês estão me vendo pregar aqui hoje, mas eu era um deles. Eu não engraxava sapato, mas eu vendia picolé. E os meus coleguinhas, alguns engraxavam sapatos no aeroporto. E eu alho. E a gente se juntava ali para ficar batendo papo. Então, eu passei e eu dei para cada um deles 5.000 kwanzas. 5.000 coisas. Não, é muito top. Porque quando a gente olha, por exemplo, que nem os nossos filhos dificilmente vão conhecer essa realidade, né? Mas a gente que passou por isso, a gente sabe todo esse trajeto, né? Esse traslado. Então, a gente precisa tentar, pelo menos tentar trazer essa realidade para os nossos filhos, porque na cabeça deles é muito comum que todos tenham a mesma vida que eles. O Romário aqui, acho que ele não entende. Ele acho que não lê Constituição. Depende. Você fala que a roupa que você está vendendo é original? Interrogação. Se você falar que é original e vender como tal, então é pecado. Caso contrário, eu acho que não. Ele está achando que se você pegar uma roupa falsa e vender ela como falsa, não é crime. Amigo, só de você estar com a roupa falsa Não, na mão... é crime, gente. Continua sendo crime do mesmo jeito. Aí é pior porque é crime consciente. Só de você pegar a camisa falsa e levar para casa, você já está... Se ganhar de graça é receptação. Se você comprar, você está fazendo a coisa consciente e comete o crime também. Porque assim, a gente sabe que tem muitas coisas que começam a ser reveladas ao tempo pra gente, e a gente se assusta um pouco com aquilo que a gente vê. Por quê? Porque até então, parecia ser comum, parecia que não tinha problema nenhum.
Por quê? Porque o sistema faz a gente acreditar que não tem problema nenhum. Mas é quando você começa a se deparar, por exemplo, com a palavra, e você vai olhando para as coisas que a palavra diz, para as coisas que Cristo disse, você sabe que nós não podemos infringir, né? Inclusive nem a Constituição celestial, que é a Bíblia, e nem a Constituição terrena. Então, a partir do momento que eu começo a infringir essas coisas, eu não tenho como exercer o meu direito, a minha legislação de direito. Porque a Bíblia, ela traz os nossos deveres e os nossos direitos como seres moradores do céu que seremos. E o da terra também traz. Então, a partir do momento que eu quero legislar sobre um direito que eu tenho, eu também preciso fazer o que é meu dever. Eu não posso ferir a Constituição. A partir do momento que eu firo a Constituição, eu vou pagar por isso. Então, é isso que a gente quer tentar passar para as pessoas, que às vezes não entende o porquê não prospera, o porquê está adoecendo, o porquê que, né, ora, e a vida não muda. Porque não é a oração que vai mudar. É o entendimento, é o que Paulo disse. Mas renovai a vossa mente. É o conjunto. Entendeu? É o conjunto. Então, o que me dói muito é ver o crente achar que orar vai resolver tudo. Não vai. Oração não vai resolver tudo, gente. Se a gente não trabalhar baseado na Constituição humana e na Constituição celestial, não vai, a vida não vai para frente. E vou continuar colhendo o fruto do pecado. É isso aí. Eu aconselho vários clientes gerar sua própria marca. Muito top. Isso aqui é um design muito bom, um dos melhores. Uhum. Exatamente. Galera, Gente, a gente nunca descobriu que nós tínhamos tanto poder como agora, depois da pandemia. Galera, siga aí o Daniel Robles. Siga, foi meu design, ainda é um dos meus designs, porque às vezes eu recomendo, eu vou até ele, e é inteligentíssimo no que faz. Você quer um design? Exatamente. Ó, o Galassi Leandro, ele fez um comentário aqui que chamou minha atenção. Ele falou assim, ó, tem que fechar o Bom Retiro e o Brás, porque o lugar só vende coisa falsa. Doutora, O Bom Retiro e o Brás, não, doutor, na realidade, o que ele faz? Ele beneficia alguns e escraviza outros. doutora, o Bom Retiro é diferente. O Bom Retiro tem as fábricas e lojas O próprias. Bom Retiro eu não conheço. O Brás eu conheço. Então, o que a gente vê? A gente não vê a questão da prosperidade, da abundância na vida de todas as pessoas. A gente vê na vida de quem? De quem é o detentor daquele poder. E as outras pessoas não. Então, a gente vê um sistema escravocrata. E o que Cristo nos garantiu era que nós seríamos livres. Então, por isso que hoje, quando a gente fala, olha, construa sua marca, vai para o digital, né? Seja autônomo, vai para cima, porque a Bíblia garante, Jesus está contigo, você é capaz, porque nós somos capazes. Só que a gente aprendeu a pensar com cabeça de escravo. É isso aí. É isso aí. Mesma coisa, Bom Retiro, Brás, são tecidos Eu não diferentes. conheço Bom Retiro, eu não posso falar. O Bom Retiro é a região de muitas fábricas. Uhum. O Bom Retiro fabrica para grandes marcas. Existem produtos falsos? Existe, mas o Bom Retiro tem mais marcas próprias. Só que as pessoas que querem ostentar, elas não querem essas coisas. Elas querem o falso mesmo. Elas querem o falso. Doutora, só mudando um pouquinho de assunto, porque tem alguém muito Eu preocupado. coloquei meu Instagram aí que pediram o meu arroba, eu botei aí. Vou fixar agora. Então, Tá. por exemplo, alguém está perguntando sobre como tratar fibromialgia. Número 1, tira trigo e tira açúcar. Fibromialgico não pode comer trigo e açúcar. Número 2, vamos tratar as emoções, porque fibromialgia é psicossomático. Então, calminha aí, doutora. O que a senhora liberou de conteúdo agora, só essas duas falas já dá para... Já traz uma pancada só. Não, 2 livros. 2 livros. Porque, primeiro, se ela for da alimentação. Aham. Então, esse tratamento da alimentação, ele tem que começar no cérebro. Sempre. Aí depois a senhora falou do cérebro de novo, as emoções. Sim. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo científico aqui sobre a cura da fibromialgia. Porque eu acho que eu sou a única que afirmo que fibromialgia tem cura e não só afirmo como provo. Em dados e números e fatos. Eu nunca ouvi mais ninguém falando isso, estou sendo honesto. E olha que eu tenho vários amigos médicos, não é só a senhora. E eles não falam desses assuntos. Os meus amigos médicos, eles trabalham só com o corpo. E nada. Só. Então, eles não resolvem o problema
como a senhora gosta de tratar. A senhora já gosta de tratar o espírito, depois a senhora vem para o cérebro, e aí já... Então, é a raiz. Jesus fez isso em Marcos 2. Quando o paralítico chegou, Jesus disse assim, ó, perdoados são os pecados. Jesus não disse levanta e anda, porque levantar e anda, Jesus curaria o sintoma. Quando ele vai no pecado, ele diz, estou curando a causa. Exatamente. Então, eu já vou na causa. O que te deixou doente... Vai na raiz do problema. Então, nós vamos resolver esse problema do pecado e você já anda. Porque você não tem problema nenhum. Exatamente. Deixa eu ver o nome dele. Astro Robert. Eu atendo online, sim, e a maioria dos meus pacientes é depressão e fibromialgia, tá? E todos os que passam até hoje, todos se transformaram em ex-fibromialgicos. Não tem mais. O que mais me assustou, que a senhora fez aí, foram uns 2 ou 3, aquela turma da psoríase. Aquilo não faz sentido. Ixi, apareceu muito mais. Lembra também do Elias Angoleri? Eu fiquei pensando que a senhora tinha feito um transplante de pele na pessoa, porque não é normal. Não. Pegou É o cérebro que fez aquilo. um tecido e jogou em cima, assim. Que teve um que ficou parecendo uma bundinha de neném. Fica. O cérebro, ele regenera toda a estrutura celular. Eu tomei um susto quando eu vi aquele cara, porque eu já vi casos de psoríase. Como eu sou fraco para lidar com essas coisas, eu não vou dizer que eu sou fraco, eu não fui treinado. Sim, foi treinado. Eu acredito que treinar eu vou conseguir ver tudo isso. Mas como eu não fui treinado para isso, uma vez eu vi um cara com psoríase que eu falei, meu, cobre isso, por amor de Deus. Cobre. Fica na carne viva. Ele queria que eu orasse por ele. Doutora, eu não estava conseguindo nem orar direito. Eu estava sentindo mais dó dele do que tendo fé. Olha que confronto louco. Confronto. Aí depois eu tive que reprocessar e dizer, não, isso tem alguma razão. Aí eu fiquei observando ele, vi que ele era usuário, era brabão, falei, não, e não é caso de ter dó, não. Ele está causando a doença dele. Mas é assim, o problema é que a gente não aceita que a gente causa a maioria dos nossos problemas, ou quase todos, né? Eu aceito, doutora, eu aceito. Eu não culpo ninguém, eu não reclamo também não. nada. Pode doer, mas eu sei aonde está a minha responsabilidade. Se a responsabilidade é minha, eu tenho a responsabilidade de resolver. É isso aí, eu não culpo ninguém. Deu um problema, a culpa é minha. A culpa é minha? Então, por exemplo, depois que eu estudei, eu não critico mais o médico, porque o pessoal chega lá, o médico, cadê o médico? O médico está vivendo a vida dele. Pô. Vocês estão se destruindo, você quer o quê? Exatamente. Quer o quê? Aqui, ó, o pastor Jonatas falou, o pastor Jonatas Lopes, ele falou papo de milhões. Esse daí... E é de milhões mesmo, pastor, porque se economizar o remédio que os crentes estão tudo gastando por causa de emocional destruído e má alimentação, fica milionário. Fica. Perguntaram se coceira no corpo é emocional? Totalmente emocional. Absurdamente emocional. Eu já entendi algumas coisas sobre mim. Quando o meu cérebro não está aceitando o ambiente, ele me faz para tirar de lá. Exato. Tá ficando inteligente, menino? Esse dia eu entrei num quarto. Quando eu entrei no quarto, eu fui procurando quem aqui está me dando alergia. Aí, quando eu fui ver, era a conversa. Uma conversa sem nexo. Uma conversa que de um Hoje assunto... falando com uma cliente, aconteceu isso. Eu entrei num assunto sem ela perceber, e aí imediatamente o cérebro dela pegou. Mas disparou a crise de rinite dela, que trancava assim, que a lágrima escorria. É isso aí. Aí eu olhei pra ela e falei, você tá vendo onde tá teu problema? Falei, aí, ó. E essa me custou cara, porque para mim voltar ao normal, eu demorei 24 horas. Ainda foi rápido. Tem crise de rinite que vai 3, 4, 5 dias, e remédio e não melhora. Eu comecei a reprocessar na mente. Ah, ele não me aceita aqui. Então, tem coisas que o meu cérebro não aceita. Não, por exemplo. Não tem acordo. É igual hoje eu falei para a paciente, eu não negocio, não adianta. Eu não negocio. Eu não negocio com trigo, eu não negocio com açúcar, eu não negocio com música secular. Se eu chegar num lugar e estiver tocando música secular, desculpa, Deus abençoe sua vida, eu vou levantar, eu vou sair, meu ouvido não é pinico, não estou colocando ele à venda, minhas ondas cerebrais são importantes, não negocio. Agora, não negocio. E se a senhora fica, como que o seu cérebro reage? Começa a me dar, primeira coisa que acontece comigo, começa a me dar uma pressão aqui no peito,
e a minha pressão ela começa a querer subir. Aí começa a dar um calor, um calor, um calor, um calor, um calor, que parece que eu vou explodir. Pode até infartar, se ficar. Pode até infartar, exatamente. Agora, você acha que eu vou infartar por causa dos outros? Ah, mas eu não vou mesmo. Se eu ficar nesse ambiente, eu já começa a me dar uma rinite pesada, forte. Aí, se eu não for rápido para resolver o problema da rinite, aí já está com a sinusite. Aí vai a sinusite. Eu me dá taquicardia. Aí, se eu Começa a me dar taquicardia e começa a aumentar a frequência cardíaca, aí eu falo, ih, tá ruim. não resolver, atraca os brônquios. Uhum. Eu fico com a bronquite. É porque ela libera a histamina. E aí começa a ativar as interleucinas inflamatórias, aí lascou. Aí você tem que Aí vai inflamando tudo. Aí daqui a pouco vai inflamando tudo. Né, Outro dia no mercado, tô eu lá no mercado, pegando a batatinha no hortifruti, e aquilo começou a me irritar com aquela música alta, um sertanejo que, enviado do inferno, e eu começo a ficar irritada de verdade, me dá tontura. Aí eu peguei, menina, eu tava com o carrinho cheio, eu larguei tudo, fui embora. E falei pro gerente que eu conheço ele, eu falei, você vai me desculpar, mas meu ouvido não é pinico e você ainda não pagou por ele. Falei, vou embora. Que forte. Falo, vai, fale, sai brava, hein? Não, doutora, volta aqui. Não volto. Falei, não sou obrigada. Falei, se os outros não gostam de música de crente, como eles dizem, eu não gosto de música do Satanás. Então não põe música nenhuma. O Hélito diz assim, como assim? O ambiente faz sentir a rinite? Acho que buguei Claro. na explicação. Eles não sabiam. Você tá doido? Gente, nós somos um conectoma. A frequência Hertz do ambiente interfere no nosso cérebro. Às vezes, Para, vocês estão doidos. às vezes, o cara nem sabe que essa rinite só está dizendo para ele que ele tem que mudar de casa. Exatamente. Ou mudar de casa, né? Ou mudar de amigos. O cérebro não está aceitando mais a casa. É alguma coisa que teu cérebro não aceita mais, está te fazendo mal e ele está avisando. Então ele fala assim, eu vou te atormentar até você entender que eu não quero mais isso. Mas só que tem uns que ao invés de atender o cérebro, ele vai para a farmácia. Vai para a farmácia. Porque o sistema fez aprender desse jeito, né? O sistema nos ensinou desse jeito. Tratar a causa, eles vão tratando o sintoma e nunca resolve o problema. Exatamente. Exatamente. Aqui, ó, o Galo Leandro falou, rinite alérgica é normal? Não, é emocional. Não existe rinite, existe problema emocional. Isso é muito forte, muito forte. Ó, o Isaac entrou aqui, a Jaque também. Pensa num casal top também, pastor, esses dois. Top, que sejam bem-vindos. E, doutor, eu percebi o seguinte, que ao longo da minha vida sempre foi assim. Toda vez que eu saía de São Paulo, onde eu me estressava muito, a rinite acabava. Uhum. Acabava. E eu tinha também outra crise, que de vez em quando ainda sai essa. Eu estou tratando, que eu ainda não entendi o que está disparando, que é herpes. Mas já consegui identificar alguma coisa. Herpes Boa tarde, já veio aqui. Acendeu a luz. labial. Então, aí eu comecei a entender que é o seguinte, quando eu chegava, por exemplo, em outro local, eu não tinha nada. Só vou te interromper para falar o negócio, tá? Mas você continua. O Isaac Fares falou, vou tomar o vinagre agora. É ele que eu falei do vinagre, para tomar o vinagre. Que top. Parabéns. Então, aí, doutora, eu comecei a perceber que é o seguinte, eu chegava em outros estados e eu não tinha nada. Aí eu pensava que o meu problema era relacionado ao clima. Não era o clima. Você falou isso para mim da outra vez, eu falei assim, mas vigia, que clima, meu filho? Que clima? Eu pensava que era. Sei. Teve um dia que o negócio foi tão sério que eu vinha no avião e eu estou acompanhando o mapa do voo. Quando o mapa diz que eu estava em São Paulo, eu comecei a ter crise no avião. Mas por quê? Porque o cérebro já identifica. Ô, Marilton Gomes, Pinheiro, eu não sei qual é o seu comentário, querido. Faz comentário de novo, porque deve ter se perdido. Eu não consegui encontrar. Aí, quando chegou, eu comecei... Aí eu não sabia, porque é o seguinte, o que é que eu aprendi? Rinite não tem cura. Herpes também não tem cura. Mas eu estava pensando, será que eu vou ter que mudar de lugar para resolver isso? Mas depois eu comecei a estudar neurociência, comecei a ler livros, eu fui entendendo, não. Tem que mudar o registro. Eu tenho que mudar o registro total. Aí eu comecei adaptando algumas coisas,
estudando outras. E eu acho que da renite, Não, o senhor eu já estou aí melhorou muito. 90%. 90%, exatamente. Porque a última crise que eu tive de renite, eu sei identificar onde foi, por quê e como ela aconteceu. Seu passo a passo, como ela... E olha o que eu falo que é bacana da nossa live, que são os únicos 2 pastores no Brasil que falam sobre isso. A Jéssica, por exemplo, Santiago Oficial, ela falou, tô assustada com tanta coisa, não sabia disso. Tem gente que não sabe. Então, Não, mas a maioria dos não sabem, pastor, não sabem. Quando a gente fala, as pessoas assustam. E aí você vai e mostra a base neurocientífica e mostra a base teológica. Não, mas, entendeu? Doutora, o que a neurociência chama de cérebro, a Bíblia chama de espírito e de alma. Exatamente. É sinônimo. Não tem nem para onde correr. A Bíblia já trata isso. Exatamente. Já que tá falando, doutora Amada, mudando milhares de vidas. O Isaac já tá mudando de vida já tá ficando top já. E depois que eu comecei a estudar isso, eu fui tratando. Eu já tratei pessoas aqui, a senhora sabe que eu tenho o resultado de obeso. Que sim. Eu tenho o resultado de pessoas estar miseráveis e começaram a prosperar. E eu tratando tudo com esses princípios neurocientífico, bíblico, princípios bíblicos. O Ancardo está perguntando, cadê a palavra de Deus nessa live? Ô, Ancardo, se tudo que você está ouvindo aqui, você não entendeu que tudo que nós estamos falando é a palavra de Deus, eu não sei o que eu vou ter que fazer para você entender, meu irmão. Não, a palavra de Deus está a Bíblia na casa dele, porque ele não vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, está na sua casa, pode ser a paciência dos outros. Gente, neurociência é Bíblia pura. Aí, doutora, se não fosse, esse perfil aqui é meu. E quem está ocupando tempo é eu e a senhora. Ninguém tem nada a ver com isso. Montina, corta rápido. Nada a ver. Eu não devo nada para ele. Não devo R$1. Exatamente. Ai, gente, vamos combinar. O povo anda chato, hein? Meu Deus. Paciência aqui, eu já bloqueio logo e vaza da live. Eu falo, depois do furacão que passou aqui em Maringá, eu falei, só aqui para eu dar risada. Não dá. A gente vem aqui... O pastor Bruno Demétrio também tá rindo. Não, o Bruno, doutora, ele é uma figura única. Eu não sei se a senhora sabe, mas ele faz cortes e vídeos de pastores. Então a senhora pega... Ele faz de Deus, não é? Faz também. Ele faz para mim, ele faz para Napoleão Falcão, ele faz para Roberto Ruiz. Ele tem aí não sei quantos milhões de visualizações com os vídeos dele. Exatamente. Obrigada, Bruno Silva. É verdade, ele falou, a live tem um tema que tem a sua origem na Bíblia. Todas as nossas lives, gente, elas têm origem na Bíblia. Todas, sem exceção. É isso aí. E doutora, na próxima quinta nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o transtorno de personalidade, porque a gente não falou. Não deu. Mas essa live hoje, doutora, ela foi tão curadora. Foi. Tão curadora. Porque nós já temos de pessoas curadas aqui. Acho que o Bruno Demétrio é um que mudou a alimentação. Foi, Bruno? Mudou. O Bruno mudou, emagreceu, né, Brunão? O Bruno. Se eu não me engano, o Jonatas também, Jonatas, confirma aí. Tem vários pregadores que mudaram. Doutora, eu cheguei na África, não te contei, mas tinha gente dizendo, mas não é o pastor que faz uma live com a doutora, uma branquinha do Brasil? Eu disse, exatamente. Como você disse, somos nós. Eu tenho paciente que está chegando para mim, que vem através da live. A dona Elissalete de Santa Catarina, ela perdeu 12 quilos só fazendo o que a gente fala aqui na live. Jonatas, qual foi o seu testemunho, Jonatas? Fala aí, o que aconteceu contigo? Conta aí para nós. Porque, que live top. O Dallas Leandro está dizendo, isso aqui não é live, é mentoria. Exatamente. E eu vou ser honesto, Gats. O conteúdo que nós ensinamos aqui, ele custa muito caro. Eu paguei caro para... Filha, você vai pagar 20 mil reais para cima para você aprender isso aqui. Eu paguei caro. E o resultado... A Jéssica está falando, meu Deus, não perco mais essa live por nada. Muito aprendizado. Olha, eu cortei muitas coisas na minha alimentação, tá vendo? Está mudando. Perdeu 12 quilos tirando o açúcar e o trigo. Exatamente. Diminuiu o açúcar e parei com a coca. Olha que inteligente. E ganhou mais dinheiro, porque não gasta mais dinheiro com remédio. Fica mais inteligente, tem mais disposição, tem mais saúde. Quer mais o quê? Tá aí, a doutora Ana Miriam, que é uma mãezona loira que eu amo de paixão.
Essa aí é a pastora que faz o maior evento de São Paulo, que é o Júlio Renovação. São 30 dias de evento e vai aos maiores pregadores do Brasil. Top. Ela é uma advogada. Agora eu achei. Aqui o Mailton Gomes Pinheiro, ele falou, doutora, vem junto com o pastor Samuel Procopio em março para o Abala Rosana, em São Paulo. Isso aí. Aí, olha o que a doutora Ana Miriam colocou. Eu vejo a doutora, lembro que preciso de uma libertação na minha alimentação. Jesus, liberta, pai. Mas vai libertar, doutor, em nome de Jesus. Ela está em Itapevi, pastoreia uma igreja linda, são milhares de membros, milhares. Eu acho que lá ela pastoreia, junto com o pastor Samuel J. Marques, esse casal, eles pastoreiam a média de umas 60 ou mais igrejas. Nossa, bastante. São top. E, inclusive, ela também Gente, ela é sogra. O povo de Deus tem que ficar top, né? Ela é sogra de um jogador profissional de futebol. Ah, é? Jogadorzão, top. Profissional que disputa campeonato brasileiro, campeonatos estaduais, muito forte. Gente, amanhã é a hora que meu marido já vou falar muitas coisas. Foi parar no pronto-socorro, agora sei que é alimentação. É isso aí. Claro que é. Claro que é. É isso aí. Gente, eu falo uma coisa para vocês. Se vocês acompanharem essa live, se vocês aplicarem tudo aquilo que a gente ensina aqui, gente, vocês vão ter qualidade de vida, vocês vão ficar com mais dinheiro na conta bancária, vão prosperar mais e ainda vão pro céu. Vem comigo, povo de Deus, que você vai pro céu. Não posso gritar. Acabei de lembrar. Pronto. Doutora, gratidão. Jonatas, dá o print aí para nós. Jonatas. Ô, Jéssica, também você pode dar o print e mandar aqui para mim. Essa Jéssica... Manda para nós, gente. Printa a tela e manda para nós em nome de Jesus. A live mais top, mais libertadora que desbanguela o cão nesse Brasil. Doutora, a Jéssica, ela e a irmã dela fazem coreografia. Ela mais duas irmãs. Uma das irmãs dela tem, acho que o pulmão quase que parado. Anda com balão de oxigênio. Misericórdia. E ela sobe no púlpito com balão de oxigênio e faz coreografia. Eu creio. Não, eu creio com força. Se a senhora seguir ela, você vai ver que é coisa fora do comum que essas meninas fazem. Não, tem coisa que estimula a gente demais. Estimula. Esse dia ela fez uma live e ela pegou e escondeu o balão de oxigênio da irmã dela. Eu falei, não, ele tem que colocar o balão para as pessoas verem, tem muita gente com os pulmões. Não, para as pessoas verem, porque tem gente que está aí saudável, né? Que, bom, pelo menos parece que é saudável e tem preguiça de fazer as coisas para Deus. E elas cantam, dançam. Os 2 pulmões dela entrou para a fila do transplante. Para transplantar os 2 pulmões. Essa Mas menina o que ela tem? É fibrose? Depois, Jéssica, chama a doutora aí no Instagram dela. Galera, quem aqui ainda não está seguindo a doutora Fabiana Araújo, eu vou pedir para vocês sigam. Sigam a doutora. Wellington Silva, eu não sou solteira, não sou. Eu já sou casada há 13 anos com cabra top, pastor, doutor, médico ortopedista, o cara mais gato da terra. É meu marido. E ele é meu amigo. Isso. Ele é meu amigo. Isso. Meu amigo top. Ele está em São Paulo hoje, está fazendo prova de título de ortopedia de novo. Ele está aqui em São Paulo? Está em São Paulo. Eu vou ver se eu encontro ele. Vou chamar ele. Até domingo. Eu vou chamar... A prova dura 3 dias. Eu vou chamar ele para ver se pelo menos a gente janta juntos. Tá ele com os residentes dele de ortopedia. Eu vou lá que eu vou pagar o jantar para ele. Eu vou pagar. Porque daí eu sei que tem prova de título para os residentes e tem a prova de título para ele, que é o mentor dos residentes. Muito top, muito top. Muito top. Olha o Bruno Demetrio colocando aí gato rindo. Ele não está acreditando não que é o gato. Claro que é, rapaz. Meu marido é top, coisa das galáxias, linda. É porque às vezes está pensando que seu marido é igual o Garfield. Não, meu marido é uma bênção, gente. Meu Deus, eu falo, Deus foi bom na minha vida. É isso aí. Doutora, beijo no coração. Quinta-feira. Beijo, pastor, meu mano, top das galáxias. Beijo, gente. Vocês são uma bênção. Amamos vocês. Queremos ver vocês prosperar nessa terra e no céu, para a glória de Deus. Eu queria chamar a senhora para a gente fazer isso dia 8 de março. Eu queria chamar a senhora para a gente fazer uma live no dia 8, às 22 horas. Que dia que é dia 8? Dia das Mulheres. Para eu saber se é... tá, não, só para saber se não era dia de culto. Que dia da semana? É, Dia das Mulheres. Para a gente trocar uma ideia sobre o ministério de pregação das mulheres.
Porque hoje proibiram as mulheres de pregar, mas esquece que a mulher recebeu o verbo de Deus no ventre. Ela não recebeu nem na boca. Pois é. Você acredita que meu marido estava conversando isso comigo ontem? Ela recebeu o verbo de Deus no útero. Agora, se a mulher não pode pregar, por que ela recebeu o verbo de Deus no útero? Então nós vamos tratar. Por que Deus deu? E por que Deus mesmo não tira? Se não é para pregar? O verbo para ela, antes do verbo chegar na mente dos homens, o verbo chegou no útero de uma mulher. Obrigado, pastor Jonatas. Ele falou, é uma quarta-feira, combinado. É isso aí. Gostou da ideia aí, doutor? Deus pega o verbo dele, põe no útero de uma mulher, aí os homens vêm e dizem, mulheres, vocês não pregam mais. Isso é forte. Isso é instrumento do Satanás quando faz isso. Eu vou dar outra ideia aqui. Isso aqui é Bíblia. Quem quiser ser contra, que seja. Quando o verbo foi chegar, a primeira pessoa a ser avisada foi a mulher, Maria. Mulher. Uhum. Quando o verbo ressuscitou, as primeiras pessoas foram mulher. As mulheres também. E as primeiras... distraído! E as primeiras pessoas a chegarem no túmulo do verbo encarnado foram as mulheres também. Foram as mulheres. Agora, que coisa, que luta contra as mulheres, né? Porque que coisa. É o diabo usando os machistas e fariseus como instrumento dele. Então, pronto. Dia 8, gente. Prepara, porque nós vamos... Bora, gente! Dia 8, live top para a glória de Deus e para a derrota do cão. Em nome de Jesus. Vamos falar sobre o Ministério de Pregação das Mulheres. Vai ser meio-dia. Eu vou fazer com a doutora Ana Miriam, papo de pregadora. E às 22 horas eu faço com a senhora o papo de pregadora também. Bora! Top! Vamos lá desbanguelar o cão, lavar o Satanás, ficar endemoniado de novo. Já vou mandar até fazer o banner, o cartaz, para já começar a divulgar. Beijo, fui! O pastor Jonatas disse que já fez até uma mensagem na mente dele sobre isso. Ele é um mala, ele é mala. Esse pastor aí é um mala, mas um mala cheio de Deus. Aleluia! Oh, glória! Você pegou a ideia. Ele é ligeiro. Esse pregador é ligeiro. Então, o verbo chega através de uma mulher. Quando o verbo morre... Mas por que existe pastora mulher? Porque Deus quis. Aí, detalhe. Quando o verbo morre, quem estava assistindo a morte dele foi a mulher. A mãe dele. A mãe dele. Ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Quando o verbo ressuscitou, aí o próprio céu achou justo. Primeiro a receber a mensagem vai ser as mulheres. Vai ser as mulheres. Vai. Só que os machistas não pregam contra isso. E, gente, fala um negócio pra você. A mulherada que ama Deus, elas não estão ligando para título de pastora, de apóstola, de bispa. Elas sabem quem elas são. E acabou. Acabou. Exatamente. É por isso que eu não bato palma para doido. Já cansei de falar. A alegria de um doido é achar outro doido para bater palma para ele. E eu não bato. Não tem acordo. Na Bíblia tem... Na Bíblia não tem pastora. Gente, na Bíblia também, você honesto. Eu também nunca vi na Bíblia radiologista. Eu nunca vi na Bíblia... vamos pegar outra profissão aí. Gestor de tráfego. Eu nunca vi na Bíblia... A Bíblia não tem... A maioria das coisas não tem na Bíblia, né? E o homem criou. Eu nunca vi frentista. Já que quer levar para esse lado. Você já viu frentista de posto de combustível na Bíblia? Eu não. Eu também nunca vi frentista de posto de combustível. Na Bíblia, eu nunca vi piloto de Fórmula 1. Na Bíblia, eu nunca vi ciclista, motoboy. Eu nunca vi motorista de Uber na Bíblia. Tem que acabar com tudo. Eu nunca vi. Eu nunca vi também pregador de live na Bíblia. Será que não? Não tinha? Mas onde? Na Bíblia não tem. Poxa, na Bíblia não tem muita coisa. Eu nunca vi avião na Bíblia. O texto pássaro de aço. Mas não está escrito que é avião. Não, o povo é confuso. O povo é confuso com força. Não adianta. Só que isso aí é despeito, gente. Não adianta que despeitado com a gente não se cria. Nem com a gente, nem com Deus, né? Então, vem comigo de Marcelo. Se Jesus quisesse pastora, tinha deixado pelo menos uma como exemplo. Se Jesus também quisesse celular, ele tinha feito um também como exemplo. Ele não fez nenhum celular. Olha, eu vou falar. A ignorância hoje é tão grande que chega a ser assustadora. Assustadora. É isso aí. Mas, gente, não vou bater palma para doido. Eles somem. Jamais. Para doido, a gente dá camisa de força e gardenal. Eu no barbital. Vanessa, obrigado. Deus abençoe sua vida. Ela disse, quero ver sempre a live. Fui grandemente abençoada. Gente,
se vocês vierem conosco, vocês vão ser abençoados em nome de Jesus. É isso aí. Galera, você não está seguindo a doutora Fabiana Araújo, siga a médica pentecostal mais top do Brasil. Vem comigo! Top, beijo. Fui. Beijo, gente. Tchau. Tchau.